Hoje, quinta-feira, 19 de março de 2026, São José, esposo da Virgem Maria e patrono da Igreja, pai adotivo de Jesus, São José recebeu a missão de guiar a Sagrada Família, servindo-a com sua prontidão e fidelidade. O bem-aventurado Papa Pio IX o declarou patrono universal da Igreja. Ao celebrar sua solenidade, roguemos sua proteção em nossa caminhada cristã e em favor de todos os pais de família, especialmente os desempregados. Com alegria e fé, iniciemos esta celebração cantando. Vinde alegres cantemos, a Deus demos louvor, a um Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. São José triunfante, vai a glória gozar, e para sempre reinante no Senhor repousar. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Vós, esposo preclaro, amantíssimo Pai, dos cristãos firme amparo, este canto aceitai. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Alegres cantemos, a Deus demos louvor, a um Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. São José triunfante, vai a glória rezar, e para sempre reinante no Senhor repousar. São José, a vós nosso amor, sede nosso
sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Vós, esposo preclaro, amantíssimo Pai, dos cristãos firme amparo, este canto aceitai. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Vinde alegres cantemos, a Deus demos louvor, a um Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Vinde alegres cantemos, a Deus demos louvor, a um Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus, nosso Pai, o amor do seu Filho e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Duas personagens muito especiais aqui no canal da família constituem a nossa história, bem ligada a tudo aquilo que Deus sonhou e o seu João Monteiro de Barros, ouvindo, junto com Dom Luciano e Dom Antônio Mútilo, a criação do canal da família. Ainda pelos idos de 1929, quando a Diocese de São José do Rio Preto e a de Jaboticabal foram desmembradas da Diocese de São Carlos, essa diocese acolheu como materna mãe o Imaculado Coração de Maria. Passavam-se poucos anos, pouco mais que 12 anos, depois da experiência que nós tivemos em Fátima, quando Maria se apresentou como a mãe do Imaculado Coração. A nova diocese que receberia o seu bispo apenas um tempo depois, Dom Lafayette Libânio, um mineiro, de fato já tinha como aquele que a consagraria a mãe, a Virgem Mãe, a mãe do Imaculado Coração, como senhora desta diocese. Mas é claro, desbravando o sertão do Avanhandava, como era chamada essa região, veio São José,
que deu o nome à cidade. Na década de 30, por conveniências e experiências, se tirou o nome de São José, voltando depois a lembrar a importância desse santo desbravador da boa vontade de Deus e do seu amor. Assim, a Rede Vida de televisão foi consagrada ao Imaculado Coração de Maria, Nossa Senhora de Fátima, antes mesmo de existir. E Deus, de algum modo, escolheu esse lugar, a primeira geradora de TV do interior do Brasil. Uma cidade dedicada, uma diocese, hoje arquidiocese, dedicada àquela que é também a sua patrona, instaurada numa cidade. Uma cidade dedicada a São José. Não são coincidências que fazem a vida. Às vezes a gente pensa que são coincidências. Não, são providências que o Senhor nos dá para de fato compreender a importância dessa festa. E desde 2021, quando o saudoso Papa Francisco assim colocou essa missão para toda a igreja, devolver São José no seu verdadeiro lugar de devoção, a Rede Vida também assumiu isso. Na novena dos filhos e filhas de São José, nas missas votivas, em inúmeros momentos que contam com a ajuda de milhares de pessoas, que contribuindo mensalmente, nos dá a possibilidade de fazer transmissões, de nos fazer novenas, sem propaganda comercial, mas justamente valorizando essa linda devoção. Ontem, eu estava em Anápolis, no Goiás, tenho o costume de ir lá sempre perto da festa. Uma linda festa na paróquia de São João Evangelista. E a demonstração de amor de pessoas que andaram 270, 280 quilômetros para estarem junto a São José, para cumprir os seus exvotos, para testemunharem, para eu que sou um mero mensageiro dessa boa notícia do céu, como a gente chama, nosso paizinho no céu, São José, nosso grande intercessor. Então, eu creio que nós só tenhamos motivos hoje para agradecer, já que esse tempo que a gente vive é um tempo penitencial. E São José, oportunamente, quase todos os anos, é celebrado dentro desse tempo, porque ele foi um homem da penitência, da coerência, da vida verdadeiramente cristã. Então, nós podemos, de fato, nesse momento, elevar a nossa gratidão ao céu, por termos tamanho, grandioso intercessor. E com esse glória, dando essa pausa também nesse período, agradecer pelas infinitas providências que Deus já fez em nossas vidas através desse intercessor. E eu convido você também a glorificar a Deus, você que está em casa, e que nos dá a oportunidade hoje de falarmos um pouco de São José nessa linda Eucaristia que a gente celebra, não é? A solenidade de São José, esposo da bem-aventurada Virgem Maria, patrono da Igreja Universal e como carinhosamente a gente chama, nosso paizinho e intercessor no céu. Com bastante alegria, então, elevemos ao céu a nossa gratidão, entoando juntos o hino de louvor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito,
piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso, na aurora dos novos tempos, confiastes a São José o cuidado dos mistérios da salvação humana. Por sua intercessão, concedei à vossa Igreja conservá-los fielmente e levá-los à plenitude. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nestes termos: vai dizer a meu servo Davi, assim fala o Senhor. Quando chegar o fim de teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu e confirmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Palavra do Senhor. Eis que a sua descendência durará eternamente. Eis que a sua descendência durará eternamente. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade, porque dissestes: o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Eis que a sua descendência durará eternamente. Eis que a sua descendência durará eternamente. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre no seu trono firmarei tua linhagem. De geração em geração garantirei o teu reinado. Eis que a sua descendência durará eternamente. Eis que a sua descendência durará eternamente. Ele então me invocará: ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo onde encontro a salvação.
Guardarei eternamente para ele a minha graça, e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Eis que a sua descendência durará eternamente. Eis que a sua descendência durará eternamente. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé, que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão ou à sua descendência. É em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. Logo, a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito. E a promessa de Deus continua valendo por toda a descendência de Abraão, tanto para a descendência que se apega à lei, como para a que se apoia somente na fé de Abraão, que é pai de todos nós. Pois está escrito: eu fiz de ti pai de muitos povos. Ele é pai diante de Deus, porque creu em Deus, que vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia. Com toda a humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Assim, tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: assim será a tua posteridade. Esta sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Felizes os que habitam vossa casa, para sempre eles hão de vos louvar. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu reitero o motivo que faz essa noite uma noite de muita festa, né, de santuário repleto daqueles que peregrinam hoje, sobretudo no pendão de São José, né? Esse homem que de fato, junto com Maria e protegendo Maria, vai à frente do mistério que depois vai ser revelado na grandeza do seu filho de coração, o seu filho adotivo, Jesus Cristo, nosso Salvador. Mas é muito interessante que hoje a gente começa ouvindo promessas. A promessa a Davi. Davi é o segundo rei de Israel. O primeiro consagrado era Saul. Saul não foi fiel. Numa das suas primeiras empreitadas, ele perdeu a consagração porque foi infiel. Como a gente perde? A graça perde de fato a nossa consagração quando somos infiéis. E ele recebeu de fato um comunicado de Deus que ele não trazia mais a justiça de Deus. E é dado a Samuel uma grande missão: buscar alguém que não aparentasse força, mas de fato tivesse a força interior para ser o rei. Aliás, o único rei da Israel unida. Aquele que se chamava Davi, do tronco de Jessé. Samuel foi e de fato chegou à casa de Jessé e encontrou os filhos garbosos, fortes, todos diante dele. Nenhum deles era aquele o escolhido, porque os escolhidos, eles não são enxergados com os olhos humanos, eles são vistos com os olhos da fé. Deus queria fazer do fraco forte. Perguntou a Jessé: estão todos os teus filhos aqui? Porque Deus me revelou que um deles vai ser o pai prometido, o grande reino cheio de estrelas que um dia foi dado a Abraão. Jessé de fato chamou Davi, esmirradinho, bonitinho, que não era comum na masculinidade da época, que tocava cítaras, animava os bailes, as festas lá, e escolheu José e ungiu. E a beleza de que tinha, não é, Davi, falei José, mas é Davi, a beleza que tinha Davi, não era que Davi era santo, não, Davi era um pecador, mas era um pecador constantemente arrependido. Talvez a gente não consiga compreender que quando a gente mostra a pequenez na Bíblia, na verdade nós estamos mostrando a força de Deus. E é isso que José, evidentemente, também nos mostra. A pequenez de um homem e a força de Deus, como mostrou Davi, como mostrou Abraão, que não foi testado apenas uma vez. Abraão é testado, não é, para nascer o seu filho. Depois é testado para sair daquela terra, depois chegando numa terra já prosperando, não é? Lá com o seu primo, está dando problema, ele é testado de novo a ir para o monte, não é? E lá no monte ainda, Deus pede o seu filho e instaura o sacrifício do cordeiro como uma aliança com aquele povo que nascia pela experiência da fé. Mas por que é interessante saber isso e saber que José era o descendente de fato, não é? Direto, não é? Da árvore de Jessé e portanto também da árvore de Davi. É que nós um dia seríamos adotados como filhos de Deus. E para que essa adoção acontecesse com a experiência inclusive do verbo, para que o verbo vivesse toda a experiência que nós somos chamados a viver, Deus escolheu para ele um pai. A tradição da igreja, isso não é necessariamente um dogma, mas a tradição da igreja coloca justamente José sendo escolhido no dia 8 de dezembro, quando nós celebramos a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. O homem eleito quando
a Virgem Imaculada foi concebida sem pecado em função de Jesus. Um homem no qual o próprio Deus chamou de Pai. As descendências da época, ainda por um longo tempo da Idade Média, só eram passadas com os filhos legítimos. Mas o Divino Pai Eterno legitima a paternidade de José, não como sendo aquele que participou do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, mas como aquele que cuidou. E por isso fez com que a promessa feita a Davi, de um reino espiritual, de um descendente seu que faria um reino espiritual, de fato acontecesse. Porque se vocês se lembram, Salomão não teve esse sucesso. O homem mais sábio do mundo. Então a sabedoria do mundo que Salomão tinha, não impediu que de fato o pecado coabitasse no seu coração e o pecado do orgulho não fizesse com que ele voltasse atrás, como seu pai sempre ensinara. O reino de Israel, as disputas por aquela terra começaram assim que Salomão morreu. E os seus 2 filhos dividiram o reino em 2. Israel ao norte, cuja capital era Betel, e Judá ao sul, cuja capital era Jerusalém. Mas aquele que recebeu a descendência através de José, o Senhor da história, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, fez na cruz a nossa adoção, quando ao derramar o seu precioso sangue, disse a cada um de nós que a nossa natureza já não era mais uma natureza mortal, mas uma natureza eterna. E por isso nós somos justificados pela cruz de Cristo. E a fé nos faz crescer nessa justificação, quando cada um dos nossos dias é feito para lembrarmos que nós não somos mais criaturas, mas que um filho de Davi, na cruz, redimiu os nossos pecados, para que nós tivéssemos vida em abundância. O nosso novo pai da fé, pai de uma nova humanidade, nascida em Jesus Cristo e com o seu sangue, teve muitas dificuldades. A dúvida do que nos foi apresentado no Evangelho de hoje, para um homem há mais de 2000 anos atrás, essa dúvida era cruel. Quem é o Pai? Até que a intimidade e a oração do justo homem escolhido junto com Maria, quando ela foi concebida, foi o homem que de fato soube responder com cuidado que a mãe do Salvador precisava. E é interessante que não parou por aí. Na cidade natal dele, inclusive do rei Davi, Belém, o próprio, o mesmo e o próprio, foi aquele que também recebeu a rejeição daqueles que eram os seus parentes. E o filho, o rebento do céu, demonstrou não ser acolhido na vida humana com dignidade. Deram-lhe o lugar dos animais. Ele que nos salvou da nossa natureza animal, nos tornando espirituais e eternos. Assim, ainda não teve uma vida fácil. Outras renúncias ao longo da vida, como a fuga às pressas para o Egito, mostraram que este pai caminha com a história dos novos homens e das novas mulheres, com a multidão de estrelas dos filhos de Abraão, que hoje somos nós, com o reinado espiritual de Davi, no qual nós somos chamados a ser pedras vivas desse edifício espiritual que é o próprio Cristo. Hoje, a igreja olha para São José da mesma maneira que Maria olhou. Vocês já imaginaram o olhar de quem é protegido? Vocês já imaginaram o olhar de quem
recebeu um presente como São José em sua vida? Esse é o olhar da igreja. E por isso todos os dias a gente não se cansa de fazer novena e propagar essa devoção, porque ela não se esgota. Como um olhar de amor não se esgota jamais. Um olhar de uma mãe não passa, um olhar de uma esposa pelo menos não deveria passar ao longo da vida. Assim como o olhar de Maria para São José não se esgota, porque é um olhar para o protetor, o exemplo de pai. E há mais de 150 anos nomeada por aquela igreja que tem como modelo Maria, e é o corpo, o edifício espiritual do seu filho. São José é chamado do seu cuidador universal, prefiro essa palavra, o seu padroeiro universal, seu patrono universal. Então hoje, 19 de março de 2026, o nosso desafio é o mesmo, mas a nossa beleza é muito maior, porque já estamos cada vez mais perto da vinda de Cristo e do nosso encontro pessoal, quer seja por causa da sua segunda vinda, quer seja por causa da nossa morte, diante da delicadeza de um olhar. O olhar de Maria para São José, o olhar de ambos para Jesus, o olhar que revela tudo aquilo que São José é para a igreja: protetor, cuidador, que está à frente caminhando conosco e de fato faz a diferença nessa história. Hoje então nós lembramos o bom José, patrono da Igreja Universal, patrono do reino do seu antepassado, o reino espiritual, que de fato em Jesus, nos tornando todos filhos adotivos, mostrou para toda a terra que a adoção também passa a realeza, como a adoção para nós hoje passa a eternidade. Não somos filhos nem gerados, nem consubstancial ao Pai, como é o Filho unigênito, mas por causa do Filho, sim, somos aqueles que receberam no seu sangue a eternidade, lavados de todos os nossos pecados. E com inúmeros exemplos, e depois de Maria, nossa mãe, o bom José, pai adotivo, pai de coração de nosso Senhor Jesus Cristo, descendente de Davi, que fez o seu pai Davi cumprir a promessa do divino Pai eterno a ele feita. Um filho, o próprio Deus, inauguraria o reinado espiritual. Aquele reinado feito de tantas e tantas estrelas que encheriam o céu, os filhos de Abraão, dos homens que muito renunciaram, que viveram a penitência, que se esforçaram em de fato realizar a plena vontade de Deus e mesmo errando, acertaram mais, porque confiaram e se entregaram sua vida ao Senhor. Que o bom José, descendente de Davi, que o bom José, patrono da Igreja Universal, nos abençoe nas inúmeras aflições que nós temos, nas inúmeras dificuldades, como diz Teresa de Ávila. São José não é um santo que a gente busca algo específico nele, é isso, é aquilo outro, não. Ela diz, lá no século XVI, tudo, absolutamente tudo que confiamos a São José, dele recebemos. E é isso que nós fazemos nessa noite, São José, sabendo que a tua simplicidade, mas também a tua paternidade, faz-nos todos filhos do divino Pai eterno. A tua coragem, importante nesse mistério, o teu cuidado para com a Imaculada e para com o próprio Deus que te chamou de Pai, é o que nos incentiva também hoje a dizer: bom Paizinho, aí do céu, intercede
por cada um de nós. E viva São José! Viva! Como é um dia de fé, uma solenidade que nos pede professar essa fé que nos salva e que nos identifica como filhos e filhas do Divino Pai Eterno, em Cristo, no Espírito Santo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Cantando, façamos o nosso ofertório. Quero, Senhor, ofertar minha vida diante do teu altar. Como José entregou seu viver para servir seu Senhor. Bendito sejas, meu Senhor, pelo pão e pelo vinho que vos apresentamos, frutos da terra e do trabalho humano, e para nós se vão tornar vida e salvação. Como São José, eu quero entregar minha vida, meu trabalho diante do altar, renovar hoje a minha fé, viver tua vontade e no céu um dia te encontrar. Como São José, eu quero entregar minha vida, meu trabalho diante do altar, renovar hoje a minha fé, viver tua vontade e no céu um dia te encontrar. Como São José, eu quero entregar minha vida, meu trabalho diante do altar, renovar hoje a minha fé, viver tua vontade e no céu um dia te encontrar. Viver tua vontade e no céu um dia te encontrar. Quero lavar. Um dia te encontrar.
Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifício sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Senhor, assim como São José se dedicou com amor e fidelidade ao serviço do vosso Filho unigênito, nascido da Virgem Maria, fazei que também nós sirvamos de coração puro aos mistérios do vosso altar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, e na solenidade de São José, louvar, bendizer e proclamar vossa grandeza. Ele, homem justo, dado por esposo à Virgem Mãe de Deus, servo fiel e prudente, foi posto à frente da vossa família, para cuidar como pai do vosso Filho unigênito, concebido pelo poder do Espírito Santo, Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele os anjos vos louvam, as dominações vos adoram, as potestades vos reverenciam, os céus e as forças celestes, com os beatos serafins, unidos e exultantes celebram. Concedei-nos também a nós associarmos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana no alto céu. Hosana, Hosana no alto céu. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos.
vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Antônio Emídio, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa infinita misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, deixando-nos saudades, e de todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. E enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, com São José, seu castíssimo e amado esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 O Senhor nos comunicou o seu Espírito com a confiança e a liberdade de filhos. Digamos juntos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Muito bem, servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou para mim e me escolheu para ser pai do filho seu. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou para mim e me escolheu para ser pai do filho teu. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho teu. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. Oremos. Ó Deus, Senhor, nesta solenidade de São José, alimentastes nesse altar a vossa família, defendei-a sempre com a vossa proteção e conservai nela os vossos dons, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos diante da imagem de São José agora. Eu sei que aqui todo mundo tem um pedido para São José, não tem? A gente sempre tem uma coisinha para pedir, entre as muitas para agradecer. Eu também tenho. Você vai colocar essa intenção agora, todas as quartas-feiras, nas nossas missas votivas, a gente reza essa oração. E agora, nesse dia solene, a gente quer agradecer o bom José. Então, traga a sua gratidão, mas também o seu pedido. Ele cuida, ele, de fato, demonstra
Aqui estou vendo uma irmã que recebeu uma graça recente, não é verdade? Olha lá, vou dar até a oportunidade de uma graça recente, né? Nós vamos gravar para que o Brasil todo conheça também, né, a tua história e tudo que você recebeu das mãos de São José. Uma vida nova, né? Uma vida nova. Rezemos então. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sobre vossa proteção a causa importante que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável. Que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. São José, rogai por nós que recorremos a vós. E nós temos um presente aqui, não é? Alguém que vai receber essa linda imagem de São José. Nós já vou fazer o seguinte, nós já estamos com o nosso tempo estourado na televisão, nós temos que respeitar os programas que vêm daqui a pouco, a oportunidade muito grande que cada um e cada uma nos dá da sua audiência, a oportunidade que você, filho e filha de São José, de fato nos dá todos os dias, colaborando, às vezes fazendo sacrifício, a gente sabe, para manter essa obra de São José aqui no canal da família. Vamos acolher as bênçãos de Deus e depois não tem só isso de presente, não. Tem o saquinho de São José, que um ex-votos vai dar, tá ali na saída. Nós temos o livro da nossa primeira benfeitora, Dona Luísa, também, que todo mundo vai receber e fazer as receitinhas. Olha, Dona Luísa cozinhava divinamente, né? E hoje lá do céu também está intercedendo por nós, então tem um monte de presente. E muito obrigado por juntos nós levarmos essa linda devoção. Afinal de contas, né? É o nosso Paizinho no céu, grande intercessor, que nos leva a Jesus na graça do Espírito Santo e nos conduz ao reino prometido que o Divino Pai Eterno nos prometeu. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela cuidadosa proteção do Imaculado Coração de Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, uma excelente noite, uma ótima continuidade de Quaresma, uma boa celebração da Páscoa do Senhor. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. E viva São José! Vinde alegres cantemos, a Deus demos